Meu caro Crisaório, dado que para receber o ensinamento relativo às categorias de Aristóteles é necessário saber o que seja o gênero, o que seja a diferença, o que seja a espécie, o que seja o próprio e o que seja o acidente. E visto que tal conhecimento é igualmente necessário para fornecer definições em relação a tudo que diz respeito à divisão e à demonstração, sendo útil esse estudo, vou te fazer uma breve exposição desses pontos, esforçando-me em percorrer brevemente, sob a forma de introdução, o que se encontra entre os mais antigos, abstendo-me de entrar em questões mais profundas, e tocando somente de modo comedido nas questões mais simples. Antes de mais, no que tange aos gêneros e às espécies, acerca da questão de saber se são realidades subsistentes em si mesmas ou se consistem apenas em simples conceitos mentais, ou admitindo que sejam realidades subsistentes, se são corpóreas ou incorpóreas, e neste último caso, se são separadas ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem. Eu evitarei em falar, porque tais questões representam uma pesquisa mais profunda e exigem uma outra investigação e mais ampla. Em compensação, procurarei mostrar-te, no que diz respeito aos gêneros, às espécies e aos outros termos em questão, como os antigos, e de modo particular, os peripatéticos, trataram destes problemas de um ponto de vista mais lógico. 1. O gênero. Parece que nem o gênero, nem a espécie, tenha um significado unívoco. Com efeito, gênero diz-se de uma coleção de indivíduos que, comportando-se de uma maneira determinada em relação a uma só coisa, têm entre si uma certa relação. Neste sentido, fala-se do gênero dos Heráclides, por causa de sua relação a partir de um ser único, isto é, de Heracles, ou que se fala da multidão, daqueles que estão em relação uns com os outros, pelo fato deste parentesco com Heracles, e ao denominá-los assim, os distinguimos de todos os outros gêneros. Disse gênero ainda, de um outro modo, é o princípio da geração de cada um, quer se trate daquele que o engendrou, ou do lugar onde nasceu. É assim que dizemos que Orestes extrai seu gênero de Tântalo, Hilos de Heracles. E dizemos ainda que Píndaro é do gênero tebano e Platão do gênero ateniense. E de fato, a pátria é uma espécie de princípio do nascimento de cada um, como também o pai. Isto parece ser a significação ordinária do gênero. Com efeito, chama-se Heráclides, aqueles que fazem remontar seu gênero a Heracles, e Cecrópides, aqueles que o fazem a Cécropes, e seus parentes. E chamou-se gênero, em primeiro lugar, o princípio de nascimento de cada um, e em segundo lugar, a multiplicidade daqueles que tiram sua origem de um único princípio, como por exemplo, Heracles, circunscrevendo-os e separando-os dos outros. Tínhamos denominado este conjunto o gênero dos Heráclides. Gênero disse ainda, de um outro modo, é aquilo a que a espécie se submete, talvez por semelhança com as significações precedentes. De fato, o gênero de que falamos é uma espécie de princípio para aquilo que está abaixo dele, e parece conter a multiplicidade das espécies subordinadas. Disse gênero, portanto, de três modos, e é acerca do terceiro que se trata, como temática, entre os filósofos, para descrever este gênero. Eles o definem assim: o gênero é o que se predica de várias coisas, diferindo pela espécie, relativamente à questão, o que é. Por exemplo, animal. Com efeito, entre os predicáveis,
Uns se dizem apenas de uma só coisa, e se trata dos indivíduos. Por exemplo, Sócrates, este homem, esta coisa. Ao passo que os outros se dizem de várias coisas, como os gêneros, as espécies, os próprios e os acidentes que são comuns, e não particulares a um só indivíduo. Um gênero é, por exemplo, animal. Uma espécie, por exemplo, o homem. Uma diferença, por exemplo, o que é capaz de raciocinar. Um próprio, por exemplo, o que é capaz de rir. Um acidente, por exemplo, o branco, o negro, o fato de estar sentado. Assim, portanto, os gêneros diferem do que é predicável de uma só coisa pelo fato de que foram definidos como predicáveis de várias. Mas eles diferem também daquilo que se predica de várias, e em primeiro lugar, das espécies, porque as espécies, mesmo que se prediquem de várias, fazem-no de várias, diferindo não pela espécie, mas pelo número. Com efeito, homem, que é uma espécie, se predica de Sócrates e de Platão, os quais diferem um do outro, não especificamente, mas numericamente. Ao passo que animal, que é um gênero, se predica do homem, do boi e do cavalo, os quais são também diferentes uns dos outros especificamente, e não só numericamente. O gênero, por sua vez, difere do próprio, no sentido de que o próprio se predica de uma só espécie, aquela da qual ele é próprio, e também dos indivíduos que se enquadram sob esta espécie. Assim, o ser capaz de rir é próprio, somente do homem e dos homens particulares, ao passo que o gênero não se predica de uma espécie somente, mas de espécies múltiplas e diferentes. Enfim, o gênero difere da diferença e dos acidentes comuns, no sentido de que, ainda que as diferenças bem como os acidentes comuns se prediquem de várias, diferindo especificamente, eles não se predicam, no entanto, relativamente à questão o que é? Com efeito, se nos perguntamos de que diferença ou acidente são predicados, respondemos que eles são predicados, não relativamente à questão o que é, mas antes a seguinte questão: como é esta coisa? Com efeito, face à questão como é o homem, respondemos que ele é capaz de raciocinar, e face a esta, como é o corvo, respondemos que ele é negro. Ora, o ser capaz de raciocinar é uma diferença, e o negro um acidente. Em compensação, quando perguntamos o que é o homem, respondemos um animal. Ora, animal, como vimos, é o gênero do homem. Consequentemente, dizer que o gênero é predicável de várias distingue o gênero dos indivíduos que são predicáveis apenas de uma, ao passo que, diferindo pela espécie, distingue do que se predica enquanto espécie ou enquanto próprio. Enfim, relativamente à questão o que é, separa-o das diferenças e dos acidentes comuns, os quais se predicam, cada um, daquilo de que eles são predicáveis, não relativamente à questão o que é, mas relativamente a esta, como é a coisa, ou a uma outra qualquer característica dos sujeitos de que são predicados. Em conclusão, a descrição que acabamos de expor acerca do gênero não comporta nem excesso, nem falha. 2. A espécie. Disse espécie a propósito da forma de cada coisa, no sentido em que foi dito: em primeiro lugar, uma espécie digna da tirania. Chama-se espécie o que está sob um gênero definido, no sentido em que temos o costume de dizer que o homem é uma espécie de animal, o qual é um gênero, ou que o branco é uma espécie de cor, ou o triângulo, uma espécie de figura geométrica. E se definindo o gênero, fizemos menção da espécie dizendo que um gênero é o que é predicável de várias, diferindo pela espécie relativamente à questão o que é. E se acabamos de dizer que a espécie é o que está sob um gênero definido,
É preciso saber, visto que o gênero é gênero de alguma coisa e a espécie, espécie de alguma coisa, sendo os dois relativos. Necessariamente, em suas respectivas definições, deve-se fazer uso de ambas as noções. Os filósofos definem, portanto, a espécie do seguinte modo: a espécie é o que se ordena sob o gênero, e, portanto, o gênero se predica relativamente à questão o que é. Ou ainda podemos dizer, a espécie é o que se predica de várias coisas, diferindo pelo número, relativamente à questão o que é. Entretanto, esta última definição só vale para a espécie mais especial, espécie que é apenas espécie, ao passo que as demais se aplicam também às espécies que não são as mais especiais. Esclareçamos o que acabo de dizer do seguinte modo: em cada categoria existem os termos mais gerais, e inversamente, outros termos absolutamente especiais, e entre os mais gerais e os mais especiais, outros termos. O mais geral é aquele além do qual não poderia haver gênero mais elevado, ao passo que o mais especial é aquele acima do qual não poderia haver outra espécie subordinada. E entre o mais geral e o mais especial existem outros termos, que são ao mesmo tempo gênero e espécies, mas entendidos relativamente aos termos diferentes. Esclareçamos o que queremos dizer tomando o exemplo de uma única categoria. A essência é em si mesma um gênero. Abaixo dela acha-se o corpo. Sob o corpo animado. Sob o corpo animado, o animal. Sob o animal racional. Sob o animal racional, o homem. Sob o homem acham-se Sócrates, Platão e os homens particulares. Entre esses termos, a essência é o mais geral, porque é somente gênero. O homem é a espécie mais especial, ou seja, sendo somente espécie, o corpo é uma espécie de essência, mas gênero de corpo animado. O corpo animado, por sua vez, é uma espécie de corpo, mas gênero de animal. Por sua vez, o animal é uma espécie de corpo animado, o gênero de animal racional. E o animal racional, uma espécie de animal, mas gênero de homem. E homem, uma espécie de animal dotado de razão, mas não é gênero dos homens particulares, sendo apenas espécie da mesma maneira. Tudo o que, estando antes dos indivíduos, se predica imediatamente deles, só poderá ser espécie, e não um gênero. Do mesmo modo, portanto, se a essência, sendo o termo mais alto, acima do qual não existe nenhum outro gênero, era o gênero mais geral. Assim, também o homem, sendo uma espécie acima da qual não há outra espécie nem qualquer termo capaz de ser divisível em espécies, mas somente os indivíduos. Pois dizemos indivíduo de Sócrates, de Platão, desta coisa branca. Não poderia ser senão espécie, isto é, a espécie última, e, como dissemos, a espécie mais especial. Os termos intermediários devem ser espécies daqueles que os precedem, e gêneros daqueles que os seguem. Por conseguinte, esses termos intermediários têm duas relações, uma para com aqueles que os precedem, em virtude da qual são chamados suas espécies, outra para com aqueles que os seguem, em virtude da qual são chamados seus gêneros. Os termos extremos, em compensação, só têm uma relação, o mais geral não tem relação senão com os termos, que lhe são subordinados, visto que ele é o gênero mais elevado de todos, mas ele não tem relação com os termos anteriores, porque, enquanto o termo mais elevado tem a função de primeiro princípio, e que, como já dissemos, é o gênero acima do qual não poderia haver um outro gênero. E o termo mais especial também não tem senão uma só relação. Não tem relação senão com os termos que lhe são anteriores, dos quais ele é uma espécie. Com os termos posteriores, tem uma relação que não é diferenciada,
ainda que seja chamado espécie dos particulares, enquanto ela os contém, e inversamente espécie dos termos anteriores, enquanto é contida por eles. Os filósofos definem, portanto, o termo mais geral do seguinte modo: o que sendo gênero não é espécie, ou ainda, o que acima do qual não pode haver um outro gênero. E o mais especial da seguinte maneira: o que sendo espécie não é gênero, e o que sendo espécie não poderia, por sua vez, ser divisível em espécies. E também, o que é predicável de várias coisas, diferindo pelo número, relativamente à questão, o que é. Enfim, quanto aos termos intermediários entre os extremos, os filósofos os denominam gêneros e espécies subordinados, e eles estabelecem que cada um deles é ao mesmo tempo gênero e espécie, evidentemente a cada vez em relação a alguma coisa de diferente. Portanto, os termos anteriores às espécies mais especiais, remontando até ao termo mais geral, são chamados ao mesmo tempo gêneros, espécies e gêneros subordinados. Assim, Agamenon é ao mesmo tempo um Átrida, um Pelópida, um Tantalida e, por fim, um descendente de Júpiter. No caso das árvores genealógicas, há um único princípio, por exemplo, a Júpiter, que se relaciona na maioria dos casos. Não acontece a mesma coisa. Porém, no caso dos gêneros e das espécies, com efeito, o ser não é um único gênero comum a todas as coisas. E todas as coisas não são do mesmo gênero em relação a um certo gênero supremo, como afirma Aristóteles. Convém admitir simplesmente, como nas categorias, que os 10 primeiros gêneros exerçam a função de 10 primeiros princípios, e que ainda que todos possam ser chamados entes, é ao menos por homonímia, e não por sinonímia, que assim se denominarão. Com efeito, se o ente fosse uma espécie de gênero comum de todos os seres, todos seriam chamados entes de uma maneira sinonímica. Ora, entre os 10 primeiros gêneros, a comunidade só se entende ao nome, mas não se aplica à definição expressa por esta denominação. Portanto, os gêneros mais gerais são em número de 10, ao passo que as espécies mais especiais são seguramente em número determinado, mas não em número infinito. Enfim, os indivíduos que se seguem às espécies mais especiais são em número infinito. É por esta razão que Platão recomendava que, descendo até as espécies mais gerais, nos detivéssemos nas espécies mais especiais, procurando realizar esta descida através de termos intermediários e procedendo com divisões, em conformidade com suas diferenças específicas. Quanto aos indivíduos em número infinito, é preciso, dizia ele, deixá-los de lado, por não haver para eles uma ciência possível. Quando descemos, portanto, às espécies mais especiais, é preciso fazer divisões, procedendo através da multiplicidade. Quando, pelo contrário, remontamos aos gêneros mais gerais, é preciso reunir a multiplicidade na unidade. A espécie, e ainda mais o gênero, conduzem o múltiplo a uma única natureza, ao passo que os particulares e os indivíduos, ao contrário, fracionam progressivamente o uno na multiplicidade. Com efeito, devido à participação na espécie, a multidão dos homens constitui um só homem. Em contrapartida, pelos indivíduos, este homem único e comum torna-se múltiplo, pois o particular é sempre fator de divisão e o que é comum fator de congregação e de unificação. Uma vez dada, acerca do gênero e da espécie, a definição do que vem a ser cada um deles, e tendo estabelecido que o gênero é uno e que as espécies são muitas, com efeito, a divisão de um gênero conduz sempre a uma pluralidade de espécies. É preciso dizer que o gênero se predica sempre da espécie, e em geral,
Tudo o que está acima se predica do que está abaixo, ao passo que a espécie não se predica nem do gênero próximo, nem daqueles que estão acima. É impossível, visto que ela não é convertível. É preciso, com efeito, predicar, ou o igual do igual, por exemplo, capaz de relinchar do cavalo, ou o maior do menor, como animal de homem, mas não o menor do maior. Com efeito, não poderíamos dizer que o animal é homem do mesmo modo que podemos dizer que o homem é animal. De tudo aquilo de que a espécie se predica, de tudo isso, necessariamente, será predicado também o gênero da respectiva espécie, e o gênero do gênero, até ao gênero mais geral. Com efeito, se é verdadeiro dizer que Sócrates é homem, que homem é animal, e animal é essência, será também verdadeiro afirmar que Sócrates é animal e essência, como os termos superiores, portanto, sempre se predicam dos inferiores. A espécie será predicada do indivíduo, o gênero será predicado da espécie e do indivíduo, e o gênero mais geral do gênero ou dos gêneros, caso estejam presentes vários gêneros intermediários e subordinados, bem como da espécie e do indivíduo. Com efeito, o gênero mais geral diz-se de todos os gêneros que lhes são subordinados, bem como de todas as espécies e de todos os indivíduos. O gênero que é anterior à espécie especialíssima se pode predicar de todas as espécies especialíssimas e dos indivíduos. A espécie que é apenas espécie de todos os indivíduos, e enfim, o indivíduo de um só dentre os particulares. Disse indivíduo de Sócrates, ou desta coisa branca, ou deste filho de Sofronisco, que se aproxima, sob a condição de que Sofronisco só tenha Sócrates como filho. Esses seres são, portanto, chamados indivíduos, porque cada um deles é constituído de particularidades, cuja junção não poderia produzir-se imediatamente em um outro indivíduo. Com efeito, as particularidades de Sócrates não poderiam jamais encontrar-se em um outro ser particular, ao passo que as do homem, digo, do homem comum, podem encontrar-se em vários homens, ou mesmo ainda em todos os homens particulares enquanto homens. Portanto, o indivíduo é contido pela espécie, e a espécie é contida pelo gênero. O gênero é uma totalidade, e o indivíduo é uma parte. A espécie é simultaneamente todo e parte, mas parte de uma outra coisa. A totalidade não de uma outra coisa, mas em outras coisas. O todo, com efeito, está em suas partes. Terminamos, portanto, de explicar, quanto ao gênero e à espécie, o que vem a ser o gênero mais geral e a espécie mais especial, quais os termos são ao mesmo tempo gêneros e espécies, e o que são os indivíduos e as diversas acepções de gênero e espécie. 3. A diferença. Estabeleçamos que a diferença se diz de uma maneira comum, de uma maneira própria e de uma maneira inteiramente própria. Em acepção comum, diz-se que uma coisa é diferente de outra, quando difere de algum modo por uma qualquer alteridade, seja em relação a si mesma, seja em relação a qualquer outra coisa. Assim, Sócrates distingue-se de Platão por ser outro. Ele difere de si mesmo quando é criança, quando se tornou homem feito, quando realiza uma ação, e quando está em repouso, e sem cessar, ele difere de si mesmo, por causa das diferenças que surgem de sua disposição. Na acepção própria, diz-se que uma coisa é diferente de outra, quando diferem dessa outra em virtude de um acidente inseparável. Um acidente inseparável é, por exemplo, a cor verde dos olhos, a forma aquilina do nariz, ou ainda uma cicatriz indelével, resultante de uma ferida, em uma acepção inteiramente própria. Disse que uma coisa é diferente de outra, quando ela se distingue da outra por uma diferença específica. Assim, homem distingue-se de cavalo por uma diferença específica, a saber, a qualidade de ser
capaz de raciocinar. De uma maneira geral, toda diferença vindo acrescentar-se a uma coisa torna-a diferente, mas as diferenças comuns ou próprias dão-lhe uma outra qualidade, ao passo que as diferenças inteiramente próprias fazem dela mesma outra coisa. De fato, entre as diferenças, algumas fazem que uma coisa seja de outra qualidade, e outras determinam uma alteridade total. Aquelas que determinam uma alteridade são chamadas diferenças específicas, ao passo que aquelas que lhe dão uma outra qualidade são chamadas simplesmente diferenças. Com efeito, quando a diferença capaz de raciocinar se acrescenta ao termo animal, faz deste um outro animal, ao passo que o mover-se altera somente o fato de estar em estado de repouso, de tal modo que a primeira o torna outro, enquanto a segunda diferença só lhe deu uma outra qualidade. É, portanto, a base das diferenças específicas, as quais tornam o sujeito outro, que se fazem as divisões dos gêneros em espécies, e que se formulam as definições, visto que estas são constituídas do gênero e das diferenças desta espécie, enquanto as diferenças que não dão senão uma outra qualidade só produzem diversidades e mudanças na disposição. Para retomar o problema desde o início, é preciso dizer que entre as diferenças, algumas são separáveis, outras inseparáveis. Por exemplo, mover-se, estar em repouso, estar com boa saúde, ou estar doente, etc. São diferenças separáveis, ao passo que ter o nariz aquilino ou achatado, ser capaz de raciocinar ou não sê-lo, são diferenças inseparáveis. E entre as diferenças inseparáveis, algumas são por si mesmas, outras acidentalmente. Deste modo, ser capaz de raciocinar pertence por si ao homem, bem como o fato de ser mortal ou ser capaz de receber a ciência, mas ter o nariz aquilino ou achatado lhe pertence acidentalmente e não por si. Portanto, as diferenças por si estão compreendidas na fórmula definicional da essência e tornam o sujeito outro, ao passo que as diferenças acidentais não estão compreendidas na fórmula definicional da essência, nem tornam o sujeito outro, mas somente de outra qualidade. As diferenças por si não admitem nem o mais nem o menos, ao passo que as diferenças acidentais, ainda que inseparáveis, são suscetíveis de uma intensidade maior ou menor. Com efeito, o gênero não é predicado nem mais nem menos daquilo de que é gênero, nem tampouco o são as diferenças do gênero, segundo as quais este é dividido, pois essas diferenças fazem parte da definição de cada coisa. Ora, o ser de cada coisa que é uno e idêntico não admite nem aumento nem diminuição, ao passo que o caráter aquilino ou achatado do nariz, ou o fato de ter uma certa cor, são suscetíveis de uma intensidade maior ou menor. Consideramos, portanto, três espécies de diferenças. Algumas são separáveis e outras inseparáveis, e entre estas últimas, umas são por si e outras o são por acidente. Agora, entre aquelas que são por si, há algumas mediante as quais se dividem os gêneros em espécies, outras mediante as quais o produto desta divisão se constitui em espécie. Assim, por exemplo, visto que todas as diferenças por si se dizem respeito ao animal, são animado e dotado de sensação, dotado de razão e desprovido de razão, mortal e imortal. As diferenças animado e dotado de sensação fazem existir a essência do animal. Animal é, com efeito, uma essência animada, dotada de sensação, ao passo que as diferenças mortal e imortal, dotado de razão e desprovido de razão, são diferenças que dividem o animal. É através dessas diferenças que dividimos os gêneros em espécies. Entretanto, estas diferenças que dividem os gêneros são constitutivas das espécies e as fazem existir. Com efeito, animal se divide por meio da diferença de dotado de razão e de desprovido de razão, e também por meio da diferença de imortal e de mortal. Mas a primeira diferença, dotado de razão imortal,
faz existir o homem, ao passo que a de dotado de razão e de imortal faz existir Deus, e a de desprovido de razão e de mortal os animais desprovidos de razão. Deste modo, dado que as diferenças animado e inanimado, dotado de sensação e privado de sensação, dividem a essência mais elevada, ou seja, a de animado e de inanimado, a de dotado de sensação e de privado de sensação, a diferença de animado e a de provido de sensação, tomadas juntas em uma substância, produzem o gênero animal, ao passo que a de animado e a de privado de sensação produzem o gênero da planta. Uma vez que, portanto, as mesmas diferenças, assumidas de uma maneira, são produtivas, assumidas de outro modo, são divisoras, elas são denominadas diferenças específicas. Estas são especialmente de grande utilidade, tanto para as divisões dos gêneros, como para as definições, mas o mesmo não ocorre com as diferenças acidentais inseparáveis, nem com mais forte razão com as diferenças separáveis. Para definir essas diferenças, os filósofos enunciam: uma diferença é aquilo que, mediante o qual a espécie excede o gênero em compreensão. Assim, homem tem mais do que animal os predicados de racional e de mortal, mas o animal não é nem um nem outro desses dois. Do contrário, de onde as espécies tirariam as suas diferenças? Ele tampouco possui em si todas as diferenças opostas, porque uma mesma coisa receberia ao mesmo tempo os opostos. Mas, como sustentam os filósofos, o animal possui em potência todas as diferenças das espécies que lhe são subordinadas, ainda que não possua qualquer delas em ato. Nada então nasce a partir do que não existe, e os opostos não pertencem simultaneamente ao mesmo sujeito. Os filósofos definem ainda a diferença do seguinte modo: a diferença é aquilo que se predica de muitas coisas, diferindo pela espécie, relativamente à questão como é a coisa. Com efeito, o dotado de razão e o mortal são predicáveis de homem, enunciados relativamente à questão como é a coisa, e não relativamente a esta, o que é o homem. Com efeito, se nos perguntamos o que é o homem, é normal responder um animal, mas a questão como é o homem, responderemos naturalmente um animal dotado de razão e mortal. Com efeito, visto que as coisas são constituídas de matéria e forma, ou tiram sua constituição de alguma coisa análoga à matéria e à forma, do mesmo modo que a estátua tem por matéria o bronze, e por forma a figura, também um homem comum e especial é formado do gênero, o qual corresponde à matéria, e da diferença, a qual corresponde à forma, e a totalidade que disto resulta, o vivente dotado de razão imortal, é o homem, como há pouco era o caso da estátua. Os filósofos descrevem ainda essas espécies de diferenças do seguinte modo: uma diferença é aquilo que, por natureza, separa o que está sob um mesmo gênero. Com efeito, o dotado de razão e o desprovido de razão separam o homem e o cavalo que estão sob o mesmo gênero, isto é, o gênero animal. Os filósofos definem a diferença também assim: uma diferença é aquilo em virtude do qual se diferenciam os indivíduos. Com efeito, homem e cavalo não se distinguem em virtude do gênero. Nós também somos, bem como os animais desprovidos de razão, mortais, mas quando se acrescenta dotado de razão, nos separamos deles. E também nós, como os deuses, somos animais dotados de razão, mas quando se acrescenta mortal, nos separamos deles. Os filósofos prosseguem sua investigação sobre a diferença, dizendo que a diferença não é a primeira coisa que, de modo fortuito, divide que está sob o mesmo gênero, mas alguma coisa que conduz ao ser o que é parte integrante da essência da coisa. Assim, a aptidão natural para navegar não constitui uma diferença do homem, ainda que seja própria do homem. Poderíamos dizer que entre os animais, alguns têm inclinação natural para navegar, outros disso são incapazes,
separando assim os homens de todos os outros, mas a capacidade para navegar não faz parte da essência do homem, nem a parte dela. Ela é apenas uma disposição, porque não é uma diferença, da mesma natureza das diferenças específicas propriamente ditas. Assim, pois, podemos dizer que as diferenças específicas são todas aquelas que determinam uma outra espécie, e que fazem parte da essência. Sobre a diferença já dissemos o suficiente. 4. O próprio. Os filósofos dividem o próprio em 4 espécies. De fato, o que se dá em uma só espécie, mas não necessariamente em toda a espécie. Assim, para o homem, o fato de ser médico ou de praticar a geometria. O que se dá em toda a espécie, mas não somente nela. Por exemplo, para o homem, o fato de ter 2 pernas. O que se dá em toda a espécie, somente nela, e em um tempo determinado. Assim, para todo homem, o fato, em sua velhice, de ver seus cabelos embranquecerem. Finalmente, e em 4º lugar, o caso em que coincidem dar-se em uma só espécie, a espécie toda e sempre. Assim, para o homem, a capacidade de rir. De fato, mesmo que o homem não ria sempre, disse ao menos que é capaz de rir. Não porque está sempre rindo, mas porque por natureza é capaz de fazê-lo. Isto lhe pertence sempre e de um modo natural. Como do cavalo, faz parte a possibilidade de relinchar. São precisamente esses traços que, segundo os filósofos, se denominam próprios em sentido estrito, porque são convertíveis. Se há cavalo, há também capacidade de relinchar, e havendo capacidade de relinchar, há igualmente cavalo. 5. O acidente. O acidente é o que pode aparecer e desaparecer, sem provocar a destruição do sujeito. Divide-se em 2 espécies. Uma espécie é separável, outra é inseparável. Dormir, por exemplo, é um acidente separável, ao passo que ser negro é um acidente inseparável de corvo e de etíope. Mas é possível imaginar um corvo branco e um etíope que perca a sua cor, sem que isso provoque a destruição do sujeito. Os filósofos definem-no ainda do seguinte modo: o acidente é aquilo que pode pertencer ou não pertencer à mesma coisa. Ou ainda, o que não é nem gênero, nem diferença, nem espécie, nem próprio, mas que é somente subsistente em um sujeito. Uma vez que se definiu tudo o que nos havíamos proposto, a saber, o gênero, a espécie, a diferença, o próprio, o acidente, convém agora falar dos traços que lhes são comuns e do que lhes são característicos. 6. Sobre as características comuns às 5 vozes. O que todas têm em comum é o predicar em si de muitas coisas, mas o gênero se predica das espécies e dos indivíduos, da mesma maneira, para a diferença. A espécie dos indivíduos por ela contidos, o próprio da espécie de que é próprio, e dos indivíduos subordinados a essa espécie, o acidente das espécies e dos indivíduos. Com efeito, animal é predicado dos cavalos e dos bois, que são espécies, e deste cavalo e deste boi, que são indivíduos. Desprovido de razão, é predicado dos cavalos e dos bois, e também dos animais particulares. Mas uma espécie, como o homem, é predicada só dos particulares. O próprio, por exemplo, a capacidade de rir, é predicado tanto de homem como dos homens particulares. Negro, um acidente inseparável, é predicado da espécie dos corvos e dos corvos particulares. Mover-se, um acidente separável, é predicado do homem e do cavalo, mas este tipo de acidente é predicado primordialmente dos indivíduos e só secundariamente do que contém os indivíduos. 7. Sobre as características comuns ao gênero e à diferença. Uma característica comum ao gênero e à diferença é a de ambos conterem espécies. Com efeito, a diferença contém também espécies, mesmo que ela não abranja todas as espécies contidas pelo gênero. Com efeito, dotado de razão,
embora não abranja os não dotados de razão, diferentemente do termo animal, contém pelo menos o homem e Deus, que são duas espécies. Tudo o que é predicado do gênero, enquanto gênero, se predica também das espécies subordinadas ao gênero. Do mesmo modo, tudo o que é predicado da diferença, enquanto diferença, será também predicado da espécie determinada por esta diferença. Com efeito, essência e animado são predicados do gênero animal, enquanto gênero, mas também são predicados de todas as espécies subordinadas ao gênero animal, incluindo os respectivos indivíduos. Do mesmo modo, ser dotado de razão, sendo uma diferença, servir-se de razão, é predicado da diferença. Dotado de razão, enquanto diferença e servir-se da razão, será predicado não somente do que é dotado de razão, mas também de todas as espécies subordinadas ao que é dotado de razão. Outra característica comum é o fato de que, uma vez destruídos o gênero ou a diferença, são também destruídas as espécies subordinadas ao gênero e à diferença. Com efeito, se não existe animal, não há tampouco cavalo nem homem. Do mesmo modo, se não existir dotado de razão, não haverá tampouco animal que possa fazer uso da razão. 8. Sobre as diferenças entre gênero e diferença. É próprio do gênero o ser predicado de um maior número do que a diferença, a espécie, o próprio e o acidente. Com efeito, animal é predicado de homem, de cavalo, de pássaro e de serpente, ao passo que quadrúpede só é predicado daqueles que têm 4 patas. Homem só é predicado dos indivíduos. Capaz de relinchar só é predicado do cavalo e dos cavalos particulares. E do mesmo modo o acidente ainda de menos coisas. Ora, é preciso determinar as diferenças que dividem o gênero, e não aqueles que constituem a essência do gênero. Além disso, o gênero contém diferença em potência. Com efeito, no animal há uma espécie de animal, dotado de razão, uma outra que dela é desprovida. Além disso, os gêneros são anteriores em relação às diferenças subordinadas. Por isso eles se suprimem, ao mesmo tempo que as diferenças, mas aqueles não se suprimem ao mesmo tempo que estas. Com efeito, se animal é suprimido, suprimem-se o dotado de razão e desprovido de razão, mas as diferenças jamais ocasionam a supressão do gênero. Com efeito, mesmo que suprimíssemos todas as diferenças, poderíamos ainda conceber uma substância animada, dotada de sensação, isto é, o que entendíamos por animal. Além disso, o gênero se predica de alguma coisa relativamente à questão o que é, e a diferença relativamente à questão como é, como já dissemos. Além disso, o gênero é único em cada espécie, por exemplo, animal no homem, ao passo que as diferenças, por exemplo, dotado de razão, mortal, capaz de intelecção e de ciência, mediante as quais o homem difere dos outros animais, são múltiplas. O gênero é semelhante à matéria, e a diferença à forma, ainda que haja mais características, umas comuns e outras próprias do gênero e da espécie, as que acabamos de mencionar são suficientes. 9. Sobre as características comuns ao gênero e à espécie. O gênero e a espécie têm em comum o serem predicados, como já dissemos, de muitas coisas, sob a condição de entender-se aqui a espécie meramente como espécie e não a espécie, assumida também como gênero, uma vez que tenha ficado claro que um mesmo termo pode ser ao mesmo tempo espécie e gênero. Eles têm ainda em comum os serem anteriores aos termos dos quais ambos são predicados. Além disso, cada um deles é uma espécie de todo. 10. Sobre a diferença entre o gênero e a espécie. Eles são diferentes, enquanto o gênero contém as espécies, ao passo que as espécies são contidas pelo gênero e não contém, de modo algum, os gêneros. Com efeito, o gênero tem uma extensão maior que a da espécie. Além disso, é necessário pressupor os gêneros, e que, informados pelas diferenças específicas, completem a constituição das espécies. Daí, decorre que os gêneros são por natureza anteriores. Além disso, eles ocasionam a supressão das espécies,
mas não são supressos ao mesmo tempo que as espécies. E se há uma espécie, existe forçosamente também um gênero, ao passo que se há um gênero, não há forçosamente também uma espécie. E os gêneros são predicados sinonimicamente das espécies que lhes são subordinadas, ao passo que as espécies não são dos gêneros. Além disso, os gêneros ultrapassam ao conter as espécies que lhes são subordinadas, enquanto as espécies ultrapassam os gêneros em virtude de suas diferenças específicas. Além disso, nem a espécie poderia chegar a ser gênero supremo, nem tampouco o gênero uma espécie especialíssima. 11. Sobre as características comuns ao gênero e ao próprio. O gênero e o próprio têm em comum o de serem consequência lógica das espécies. Com efeito, se há homem, há também animal, e havendo homem, há igualmente um capaz de rir. E assim como o gênero é predicado em pé de igualdade das espécies, da mesma maneira o próprio se predica dos indivíduos, que dele participam. Com efeito, homem e boi são ambos animal, e ânito e mélito têm, na mesma medida, a capacidade de rir. Eles têm ainda em comum o de serem predicados de um modo unívoco. O gênero se predica das espécies que lhes são próprias, e o próprio daquele de que é próprio. 12. Sobre a diferença entre o gênero e o próprio. O gênero difere do próprio no aspecto em que o gênero é anterior e o próprio posterior. É preciso que exista em primeiro lugar o termo animal, para que em seguida se possa distingui-lo por meio das diferenças e dos próprios. E o gênero se predica de muitas espécies, mas o próprio só se predica de uma espécie, da qual é predicável como próprio. Ainda mais, o próprio é convertível com aquele de que é próprio, ao passo que o gênero não se sujeita a esta convertibilidade. Com efeito, se há animal, não se segue necessariamente que exista homem, nem tampouco se há animal, não se segue necessariamente que exista a capacidade de rir. Mas se há homem, então existe a capacidade de rir, e reciprocamente. Além disso, o próprio predica-se de toda a espécie de que é próprio, só a esta espécie, e sempre o gênero. Porém, predica-se sempre, mas não exclusivamente, de toda a espécie abarcada por esse gênero. Enfim, a supressão dos próprios não ocasiona a destruição dos gêneros, mas a supressão dos gêneros ocasiona a destruição das espécies, cujos próprios lhes são próprios. Deste modo, com a supressão daqueles de que são próprios, os próprios mesmos são de imediato anulados. 13. Sobre as características comuns ao gênero e ao acidente. Como dissemos, o gênero e o acidente têm em comum o de serem predicados de muitas coisas, quer os acidentes sejam separáveis ou inseparáveis. Desse modo, assim como mover-se predica-se de muitas coisas, também negro predica-se dos corvos, dos etíopes e de algumas coisas inanimadas. 14. Sobre a diferença entre gênero e o acidente. O gênero difere do acidente, no aspecto em que o gênero é anterior às espécies, ao passo que os acidentes são posteriores às espécies, pois ainda que tomemos um acidente inseparável, aquilo a que esse acidente se liga não é menos anterior ao acidente. E tudo o que participa do gênero, ele participa a igual título, mas o que participa do acidente não o faz a igual título. Com efeito, a participação dos acidentes é suscetível de aumento e de diminuição, mas isto jamais sucede em relação aos gêneros. Os acidentes existem primordialmente no caso dos indivíduos, ao passo que os gêneros e as espécies são por naturezas anteriores às essências individuais, e os gêneros se predicam de seus termos subordinados relativamente à questão o que é, ao passo que os acidentes se predicam no que diz respeito à questão como é a coisa, ou ainda como está disposta cada coisa. Com efeito, se perguntarmos como é o etíope, responderemos que ele é negro, e se perguntarmos em qual disposição está Sócrates, responder-se-á ele está sentado ou está passeando.
Falou-se, portanto, até aqui das diferenças entre o gênero e os outros 4 termos. Mas sucede que cada um dos outros diferem dos 4 outros, dado que são 5, e que cada um deles difere dos 4 outros. 4 vezes 5 elevariam a 20 o número total de diferenças. Ora, de fato não é assim. Com efeito, ao contar sucessivamente na ordem as coisas que aparecem em segundo lugar, tem sempre uma diferença a menos, porque já foi levada em conta aquelas que aparecem em terceiro lugar, 2 diferenças a menos. Aquelas que aparecem em quarto lugar, 3 diferenças a menos. Aquelas que aparecem em quinto lugar, 4 diferenças a menos. Deste modo, obtemos o total de 10 diferenças, a soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1. Com efeito, o gênero difere da diferença da espécie, do próprio e do acidente. Portanto, as diferenças são em número de 4. Já dissemos como a diferença difere do gênero, quando explicamos como é que o gênero se distingue da diferença. Essa, portanto, explicar em que é que o gênero difere da espécie, do próprio e do acidente. E são 3 diferenças. Por outro lado, falamos de que modo a espécie se distingue da diferença, quando explicamos como a diferença difere da espécie. Dissemos em que é que a espécie difere do gênero, ao explicarmos a diferença entre gênero e espécie. Falta, então, falar como a espécie difere do próprio e de acidente. Estas são, portanto, outras 2 diferenças. Faltará considerar, então, como o próprio difere do acidente, pois falamos anteriormente como este difere da espécie, da maneira e do gênero, ao tratarmos das diferenças entre esses termos, relativamente ao próprio. Deste modo, se tomarmos 4 diferenças relativamente aos outros, 3 da diferença, 2 da espécie e 1 do próprio em relação ao acidente, teremos ao todo 10 diferenças, das quais as 4 primeiras, isto é, a dos gênero em relação aos outros termos, já foram demonstradas. 15. Sobre as características comuns, a diferença e a espécie. Uma característica comum, a diferença e a espécie, é a de ambas serem participadas igualmente. Com efeito, os homens individuais participam por igual de homem e da diferença dotado de razão. Eles têm também em comum poder estarem sempre presentes nas coisas que participam delas. Com efeito, Sócrates é sempre dotado de razão, e Sócrates é sempre homem. 16. Sobre a diferença entre espécie e a diferença. Uma característica própria à diferença é a de ser predicada relativamente à questão como é coisa, ao passo que é próprio da espécie o de ser predicada relativamente à questão o que é. Com efeito, ainda que possamos tomar homem como uma qualidade, não será tomado de maneira meramente qualitativa, mas somente enquanto diferenças provenientes do gênero o façam existir. Além disso, a diferença se encontra a miúde em muitas espécies. Assim, por exemplo, o quadrúpede encontra-se em muitos animais, que diferem especificamente, ao passo que a espécie só se encontra nos indivíduos subordinados a essa espécie. Além disso, a diferença é anterior à espécie que esta constitui. Com efeito, a supressão de dotado de razão ocasiona a destruição de homem, mas se suprime homem, não se destrói dotado de razão, visto que ainda há, além do homem, Deus. Além disso, a diferença se junta a outra diferença. Por exemplo, dotado de razão e mortal combinam-se para fazer existir homem, mas uma espécie não se combina com uma espécie para engendrar uma outra espécie. Com efeito, um cavalo particular copula com um asno particular para gerar uma mula, ao passo que cavalo e asno, tomados em acepção absoluta, não poderiam, unindo-se, produzir uma mula. 17. Sobre as características comuns à diferença e ao próprio. A diferença e o próprio têm em comum o serem igualmente participadas por todas as coisas que delas participam. Com efeito, os dotados de razão são todos a igual título dotados de razão, e os capazes de rir, todos igualmente capazes de rir. Eles têm ainda em comum o estarem sempre presentes em toda a espécie, ainda que bípede seja estropiado. O termo bípede afirma-se sempre em relação à sua faculdade natural,
visto que também o capaz de rir possui sempre esta característica, em virtude de sua disposição natural, mas não porque ele ria o tempo todo. 18. Sobre a diferença entre o próprio e a diferença. Uma característica própria da diferença é que esta se diz a miúde de muitas espécies, como por exemplo, dotado de razão se diz também, tanto de Deus como de homem, ao passo que o próprio só se diz de uma só espécie, essa de que o próprio é próprio. A diferença se segue logicamente daquelas coisas das quais ela é a diferença, mas não é convertível com elas. Ao contrário, os próprios na posição de predicado são convertíveis com os termos de que são próprios, visto que neste caso são convertíveis. 19. Sobre as características comuns à diferença e ao acidente. A diferença e o acidente têm em comum os serem ditos de muitas coisas. Além disso, a diferença tem em comum com os acidentes inseparáveis o estar presente, sempre em toda a espécie. Com efeito, bípede está sempre presente em todos os corvos, e semelhantemente o negro. 20. Sobre as características próprias à diferença e ao acidente. Eles diferem porque a diferença contém a espécie, e não é contida por ela. Com efeito, dotado de razão, contém homem, ao passo que os acidentes, de um modo contém, pois se encontram em muitas coisas, mas de outro modo, são contidos, visto que os sujeitos não são suscetíveis de receber um só acidente, mas vários. E a diferença não é suscetível de aumento nem de diminuição, ao passo que os acidentes admitem os graus de mais e de menos, e as diferenças contrárias não podem absolutamente misturar-se, ao passo que se podem misturar os acidentes contrários. Estas são as características comuns e próprias da diferença e dos demais termos. Quanto à espécie, dissemos em que aspecto ela difere do gênero e da diferença, quando falamos de que modo o gênero difere dos outros termos e de que modo a diferença difere dos demais termos. 21. Sobre as características comuns à espécie e ao próprio. A espécie e o próprio têm isto em comum. Um e outro, na posição de predicado, convertem-se reciprocamente. Se há homem, há também capaz de rir. E havendo um capaz de rir, há igualmente homem. Quanto ao termo capaz de rir, é preciso entendê-lo neste sentido. Capacidade natural de rir, como já foi afirmado várias vezes. Com efeito, as espécies são equivalentes àqueles que delas participam, bem como os próprios, aqueles de que são próprios. 22. Sobre a diferença entre a espécie e o próprio. A espécie difere do próprio, porque a espécie pode ser gênero de outras espécies, ao passo que o próprio é incapaz de ser próprio de outras espécies, e a espécie preexiste ao próprio, ao passo que o próprio surge depois da espécie. É preciso, com efeito, haver homem para que haja capaz de rir. Além disso, a espécie está sempre presente em ato, no sujeito, e o próprio também, mas algumas vezes somente em potência. Com efeito, Sócrates é sempre homem em ato, mas não está rindo sempre, ainda que por natureza seja sempre capaz de rir. Enfim, são diferentes também as diversas definições dos termos. Ora, as definições da espécie são o que está sob um gênero, ou o que é predicado de várias coisas, diferindo pela espécie, relativamente à questão o que é, etc., ao passo que o próprio é pertencer só a uma espécie, sempre e a toda essa espécie. 23. Sobre as características comuns à espécie e ao acidente. A espécie e o acidente têm em comum o serem predicados de várias coisas, mas outras características comuns são raras, porque há uma máxima distância entre o acidente e aquilo de que é acidente. 24. Sobre a diferença entre a espécie e o acidente. As características próprias de cada um deles consistem no seguinte fato: para a espécie, no de ser predicada daquele que ela é espécie, relativamente à questão o que é, ao passo que o acidente se predica relativamente à questão como é, ou a esta questão
Qual disposição? Cada substância participa de uma só espécie e de uma multiplicidade de acidentes, tanto separáveis como inseparáveis, e as espécies são concebidas anteriormente aos acidentes, mesmo quando esses acidentes são inseparáveis. É preciso, com efeito, que exista um sujeito para que lhe sobrevenha algum acidente, ao passo que os acidentes surgem por natureza com posteridade e têm uma natureza adventícia, e a participação na espécie é uniforme, mas a participação no acidente, mesmo quando se trata do acidente inseparável, não é uniforme. Com efeito, um etíope poderia ter uma cor negra, mais ou menos intensa que outro etíope. Falta, portanto, falar sobre o próprio e o acidente, pois já explicamos a diferença entre próprio e espécie, diferença e gênero. 25. Sobre as características comuns ao próprio e ao acidente inseparável. Uma característica comum ao próprio e ao acidente inseparável é a de, sem eles, os sujeitos, nos quais eles são considerados, não poderiam existir. Do mesmo modo que, sem a capacidade de rir, homem não existe. Assim, sem negro, o etíope não poderia existir. E da mesma maneira que o próprio pertence sempre a toda a espécie, assim também acontece com o acidente inseparável. 26. Sobre a diferença entre próprio e acidente. Eles diferem porque o próprio só pertence a uma única espécie. Assim, capaz de rir, só pertence ao homem, ao passo que o acidente inseparável, por exemplo, o negro, não pertence somente ao etíope, mas também ao corvo, ao carvão, ao ébano e a outros entes. Assim, por essa razão, na posição de predicado, o próprio é convertível com aquele de que é próprio e em igual medida, enquanto o acidente inseparável, na posição de predicado, não é convertível, e a participação nos próprios é uniforme, enquanto a participação nos acidentes é maior, algumas vezes, e menor, outras. Existem, sem dúvida, ainda outras características comuns e outras próprias dos termos examinados, mas bastam estas para distingui-los e mostrar o que eles têm em comum.